Olá, meu nome é Silvio Bandeira e eu vou ministrar a disciplina de redes de computadores no curso de Informática. Inicialmente, nós vamos ver alguns conceitos que são importantes para a disciplina e que são conceitos bem gerais, né, para deixar você mais confortável com outros conceitos mais específicos da nossa disciplina. Então, uma coisa muito importante que existe na nossa vida é a informação, né? Então, em todos os aspectos da atividade humana, nós precisamos da informação, nós precisamos manipular a informação, gerar informação, ok? Por que isso? Porque as informações, elas, digamos assim, direcionam as nossas decisões no dia a dia, né? Você vai para a universidade, você vai buscar conhecimento que é formado a partir da informação, não é isso? Então, o poder da informação, já que hoje em dia se fala que nós estamos na era da informação, por que é isso? Porque a informação é, de longe, o instrumento mais poderoso que nós temos. Então, a informação, ela é uma coisa muito, muito importante na nossa vida. Muito bem. E o que é que as redes de computadores têm a ver com isso? A rede de computadores, ela faz uma manipulação com a informação muito importante, que chama-se comunicação, né? Então, na nossa vida, a comunicação é o meio de a gente transferir essas informações, é o meio de a gente adquirir as informações, né, para que as nossas atividades do dia a dia possam ser feitas, não só possam ser feitas, como também possam ser melhoradas, possam ser aperfeiçoadas, né? Então, na nossa vida, a gente frequentemente está manipulando, captando, modificando, né, e gerando novas informações. Então, para isso, a gente precisa de meios de comunicação. É uma coisa que a gente até não pensa muito na nossa vida, porque nós estamos muito acostumados a nos comunicarmos uns com os outros, né, através da fala, através de gestos, através de, hoje em dia, de outros tipos de mídia, como a mídia televisiva, como o rádio, jornal e assim por diante. Mas veja que todas essas mídias, elas são meios de você transferir essa comunicação, ok? Agora, como fazer a comunicação? Bem, quando você tem duas pessoas conversando, esse como fazer fica tranquilo, fica trivial, né? Se as pessoas têm capacidade de falar, de ouvir, então essa conversação, essa comunicação, ela é muito tranquila. O problema que a gente vai ter aqui nessa disciplina é como a gente vai fazer essa comunicação entre dispositivos eletrônicos, que são os computadores. Então, a disciplina de redes de computadores, ela trata exatamente disso, da comunicação entre dois ou mais computadores, né? Os computadores, eles não têm um cérebro biológico como nós temos, então eles não se adaptam facilmente a qualquer tipo de ambiente, a qualquer tipo de coisa, né? Você quer se comunicar com um amigo seu, você pode fazer isso de forma verbal, você pode fazer um gesto e muitas vezes até uma expressão facial, você já está fazendo a comunicação com esse seu amigo. No caso de equipamentos como computadores, isso não acontece, ok? Então, nessa disciplina, a gente vai estudar exatamente isso. Como é que a gente vai fazer com que dois computadores possam conversar, não é? Já que são equipamentos, são coisas, não são pessoas, né? Então, esse é o foco desta disciplina, ok? E essa disciplina, ela é, digamos assim, ela reflete uma área da computação que é bastante grande. Então, a computação a gente sabe que tem muitas áreas, né? Tem a área de programação, tem a área de desenvolvimento de sistemas, de análise, a área de banco de dados e a área de rede de computadores é uma grande área dentro da computação, ok? Além disso, hoje em dia, com a internet, que está disseminando, né, a computação em todas as áreas e em todos os lugares, a parte de rede vem exatamente fazer a infraestrutura
da internet. Então, sem a comunicação por rede, simplesmente nós não teríamos a internet, muito menos com a abrangência global que nós temos hoje em dia. Então, vamos ver alguns conceitos básicos de comunicação que a gente vai precisar para a nossa disciplina, né? Os componentes de uma comunicação. Aí nós temos essa figurinha ilustrando exatamente os 5 principais componentes da comunicação. Nós temos aquele agente que pode ser, nesse caso, uma pessoa, pode ser uma coisa, um computador, aquele agente que vai gerar a comunicação, ou seja, ele vai gerar a mensagem, vai gerar aquilo que vai ser transmitido. Nós chamamos de emissor. Okay? Nós temos também o agente que vai receber essa mensagem. Nós chamamos de receptor. Então, para você ter uma comunicação, você precisa ter uma mensagem, que é aquilo que vai ser transmitido. Você tem que ter um agente que vai gerar essa informação e outro agente que vai receber essa informação. Aí nós já temos 3 componentes, né? O emissor, o receptor e o que vai ser transmitido, que é a mensagem. Outra coisa, é necessário que essa mensagem ela passe por alguma coisa. Quando você está conversando com alguém, a sua voz ela é transmitida através do ar, né? Então, o meio de transmissão daquela sua mensagem é o ar. No caso dos computadores, nós vamos ter outros tipos de meio de transmissão, tá? Mas ele é um fator, ou seja, um componente muito importante da comunicação. Sem ele, a comunicação simplesmente não poderia acontecer. Tá, mas isso daí é suficiente? Bem, para você transferir uma mensagem do emissor para o receptor, isso daí seria suficiente. Porém, para que essa mensagem ela seja entendida pelo receptor, então é importante que algumas regras sejam seguidas, tanto na parte do emissor quanto do receptor, né? Que regras são essas? Bem, você tem que concordar, né? O emissor e o receptor eles têm que concordar com o formato dessa mensagem. Por exemplo, se você está numa conversa, o emissor e o receptor eles têm que falar a mesma língua. Não adianta um emissor estar falando em português e o receptor só entende inglês. Então, não vai haver comunicação. Tá? Outra coisa, existem outras regras que precisam ser observadas na comunicação, né, que não estão ligadas diretamente apenas ao idioma. Por exemplo, você vai falar ao celular, você vai falar ao telefone. Quando o seu telefone toca, você pega o telefone, você aciona ele, né? Você atende, assim que você atende, você faz alô. Essa palavrinha alô, ela já faz parte de uma regra, né? Um padrão de comunicação. Então, todo mundo que atende o telefone fala essa palavrinha. Isso é uma regra de comunicação. Esse conjunto de regras, né, que regem essa comunicação, a gente chama de protocolo. Esse protocolo ele pode ser tão simples quanto esse, numa conversa telefônica, ou pode ser mais complexo. Por exemplo, você chega numa repartição pública ou num consultório médico e você tem várias pessoas esperando para ser atendidas, né? Então, em alguns consultórios, o que acontece? Você tem lá uma caixinha na entrada que você pega uma senha. A senha vai ser numérica e aí você vai sentar lá e esperar que em um painel eletrônico apareça o seu número e você então se dirige à recepcionista para ser atendido. Isso tudo, esse conjunto de passos que eu acabei de definir, de falar para você, definem o protocolo dessa comunicação. Okay? E veja que é uma coisa, para nós humanos, uma coisa muito intuitiva. Né? Se fosse uma máquina fosse fazer isso, ela simplesmente não ia conseguir. Você teria que, para uma máquina, você teria que enumerar e dizer como ela vai fazer cada um desses passos. Porque simplesmente aquela máquina não é uma pessoa, não tem um cérebro, né? Ela não se adapta às situações. Okay? Então, é importante a gente saber, a gente entender direitinho esse conceito de protocolo. Né? Então, todas as regras que precisam ser seguidas pelo emissor e pelo receptor, a gente chama de protocolo. Ok? Vamos em frente. Redes de computadores. Muito bem. Então, já falamos sobre informação, já falamos da comunicação, já vimos a importância desses dois conceitos, né?
Já vimos os componentes da comunicação, o que é que eu preciso ter para ter uma comunicação. Agora vamos entrar mais no assunto da disciplina, que são as redes. Então, o que é a rede? Como a gente pode ver nessa figura, a gente pode tirar uma definição muito simples do que é uma rede. Uma rede é um sistema para interligar coisas. Que coisas? Qualquer tipo de coisa. Se você tem uma rede de amigos, não é? Essa rede de amigos, ela interliga por uma relação de amizade pessoas. Se você tem uma rede de computadores, você vai ter então um sistema que vai interligar computadores. Muito bem. Então, nessa rede de computadores, nós temos meios de transmissão interligando os computadores e a maneira como essas interligações são feitas, né? Então, nós vamos ter as diferentes conexões e os diferentes modelos de rede, assim como diferentes topologias de redes. Toda a explicação desse material você vai encontrar no seu fascículo, ok? Então, vamos ver agora um outro conceito que é muito importante para a nossa disciplina. Como essa figurinha está mostrando, a gente vai aprender agora a comunicação em camadas. Muitas coisas na nossa vida a gente faz em camadas. Não é com surpresa que em computação esse conceito seja muito utilizado também. O que significa isso daí? As camadas, elas servem para nos dar abstração, né? Imagine um exemplo de um gerente de uma determinada firma que ele precisa mandar uma mensagem para um diretor dele na matriz em São Paulo. Então, o que ele faz? Ele prepara aquela mensagem, né? Já é uma comunicação, ele prepara a mensagem e ele simplesmente passa essa mensagem para a sua secretária. De que maneira aquela secretária vai transmitir a mensagem para o escritório em São Paulo? Para o gerente, isso daí não é relevante, ele simplesmente não precisa saber como ela vai fazer essa transmissão. Ela pode fazer por carta, pode fazer por e-mail, ela pode fazer por fax, pode ligar e ditar essa carta para uma pessoa que esteja no outro lado da linha. Então, isso para ele é completamente irrelevante. Então, a gente diz que então, esse gerente ele está na camada superior e a secretária ela vai estar na camada inferior dessa comunicação. Ok? Esse modelo de comunicação em camadas ele é muito importante porque a gente vai quebrar a complexidade desse sistema, porque você fazer a comunicação entre dois computadores é uma coisa complexa, então você precisa quebrar essa complexidade, não é? Dividindo, né, esse problema em partes e aí cada camada vai resolver um problema. Aí o que acontece? Uma camada, ela vai utilizar os serviços da camada inferior e vai prestar serviços para a camada superior, ok? Isso você pode imaginar também no caso de você mandar uma carta para um amigo seu. Você prepara a sua carta, depois você põe essa carta dentro de um envelope. O simples fato de você colocar a carta dentro do envelope, você já está adicionando uma camada nessa comunicação. Quer dizer, os correios não precisam saber o que tem dentro da sua carta, precisa saber somente o endereço que tem nesse envelope, né? Então, esses conceitos, que são os conceitos básicos para essa disciplina, é interessante que você procure na internet, que você procure no livro que nós adotamos para a disciplina, que deve estar disponível nos polos. Okay? É importante que você estude esses conceitos, porque os assuntos que nós vamos ver daqui por diante são baseados exatamente nesses conceitos. Com relação às atividades que foram propostas para você fazer, nós temos no fórum uma atividade que é ligada diretamente a esse conceito de protocolos. Veja, aqui nós temos dois conceitos que são fundamentais, o protocolo e a comunicação em camadas. Então, eu sugiro que você discuta com seus colegas os tipos de protocolo que você pode identificar nas comunicações humanas, nas várias comunicações humanas, em várias situações da nossa vida cotidiana. Com relação à atividade que tem no seu fascículo, então você vai estudar os dois modelos de rede que existem lá nesse fascículo, que é o modelo OSI e o modelo TCP/IP, e fazer uma correlação entre esses dois modelos.
ok? No final, você deve preparar um arquivozinho no Word e postar no ambiente. Muito obrigado e até um próximo encontro.